Grupo Espírita Virtual Esperança e Caridade GEVEC, Doutrina Espírita Cristã. O projeto é entender para vivenciar, porque ao entendermos, ao estudarmos algo, aí sim absorvemos de uma tal maneira que possamos executar de forma natural o nosso aprendizado. O projeto também tem esse semeando conhecimento, essa semente do conhecimento. O intuito em vídeos curtos não é falar de modo tão complexo sobre os assuntos aqui levantados. É apenas a semente lançada. São os estudos que você vai se aprofundar, que fará com que você absorva maior informação sobre aquele tema específico. E sobre o tema específico hoje, no vídeo 48, temos no estudo da doutrina espírita e sua expressão mais simples, o Espiritismo, Kardec nos falando da seguinte maneira: a prece é recomendada por todos os bons espíritos. Todos os espíritos imperfeitos a pedem como meio de alívio para o seu sofrimento. Kardec aqui nos coloca sobre a lembrança daqueles que nos foram caros. Nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, que retornaram à pátria espiritual. Nós sabemos que a vida continua, a imortalidade do espírito. O porquê então não fazer uma prece a estes? E nós temos aqui, quando ele diz aos espíritos bons e aos espíritos que sofrem, ele, em um pequeno parágrafo, ele separa, nos informando que devemos orar por todos. Esse é o espírita. O espírita, ele sabe que deve perdoar. Aqueles espíritos que nos ajudam, nos orientam, mas aqueles espíritos que estão nos obsediando, que sofrem, porque querem vingança, ou pelos nossos próprios pensamentos que atraímos espíritos sofredores, porque também obsediamos a estes. Então, Kardec pede essa prece. E eu gostaria de fazer essa prece para vocês. Primeiro, então, aos espíritos que amamos, os espíritos que nos ajudam, nos orientam, nos amparam, nos intuem a prática do bem, do amor, da caridade. Diz no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletâneas de preces. As coletâneas de preces espíritas não é preces para que você decore, é preces para que você estude, porque nessas preces tem toda a doutrina espírita e vai te ajudar a compreender a doutrina espírita e o seu lado filosófico e religioso e até mesmo científico e vice-versa, tá bom? Então as preces espíritas não é para simplesmente falar, é para estudá-la. E nós vamos falar aqui aos espíritos amigos, espíritos familiares que nos desejam bem, espíritos benfeitores, anjos guardiões, né? E nós vamos falar da seguinte maneira, no Evangelho segundo o Espiritismo, item 63, coletâneas de preces espíritas. Acolhe favoravelmente, ó Deus de bondade, a prece que dirijo pelo Espírito de meu Pai, pelos espíritos de minhas duas mães, pelos espíritos dos meus 4 irmãos que retornaram, e por tantos e tantos espíritos de amigos, pessoas tão queridas que me ajudaram tanto nessa caminhada,
peço por todos eles. Faze-lhes perceber as tuas luzes divinas e facilita-lhe o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons espíritos levem até eles minhas palavras e o meu pensamento. E tu, que eu tenho tanto queria neste mundo, ouve minha voz que te chama para dar-lhe uma nova prova da minha afeição. Deus permitiu que fosses libertados antes de mim, e eu não poderia lamentá-lo sem demonstrar egoísmo, porque isso equivaleria a desejar que continuasse sujeito às penas e aos sofrimentos da vida. Espero, pois, com resignação o momento da nossa união, nesse mundo mais feliz a que chegastes antes de mim. Bem sei que a nossa separação é apenas momentânea, e que por mais longa ela possa me parecer, sua adoração se esvai diante da eternidade de ventura que Deus promete aos seus eleitos. Que a sua bondade me livre de fazer qualquer coisa que possa retardar esse instante desejado, e que assim me poupe a dor de não te encontrar ao sair desse meu cativeiro terreno. Como é doce e consoladora a certeza de não haver entre nós mais do que um véu material que te esconde ao meu olhar, a certeza de que podes estar aqui, ao meu lado, ver-me, ouvir-me como outrora, de que não esqueças da mesma maneira como não te esqueço, de que os nossos pensamentos se confundem incessantemente, e de que o teu me segue e me ampara sempre. Que a paz do Senhor esteja contigo. Essa é uma prece àqueles espíritos que amamos, mas tem espíritos que estão na erraticidade e em sofrimento pelas suas quedas nesta vida corpórea, em sua última reencarnação. Espíritos de irmãos, de pais, de amigos, que possam estar ali naquele sofrimento de sua, o que nós falamos no Livro dos Espíritos, questão 255, do sofrimento dos espíritos, e eles vão dizer, quando um espírito diz que sofre, qual a natureza dos sofrimentos que experimenta? E diz, angústias morais, que os torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. São as torturas morais, a minha consciência me julgando. Então a esses espíritos, nós desejamos luz. Temos que enviar luz a esses nossos irmãos. E existe no item 64, diz no Evangelho segundo o Espiritismo, para compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, é necessário lembrar o seu modo de ação, anteriormente explicado no capítulo 17, item 8 e 9. Aquele que se compenetrou nessa verdade ora com mais fervor, em virtude da certeza de não fazê-lo em vão. Prece a esses espíritos. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente sobre o espírito de um irmão que esteja sofrendo, que viveu comigo nesta vida ou em vidas pregressas, de um amigo que caminhou comigo ainda nesta vida ou em vidas pregressas, de um pai, de uma mãe, que viveu comigo nesta vida e em vidas pregressas. Bons espíritos que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperanças, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastaram dos bem-aventurados. Abre os seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem,
para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força e perseverarem nas suas boas resoluções. Possam essas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadece e lhes deseja toda a felicidade. É a felicidade que eu desejo a todos os espíritos amigos que compartilharam comigo essa vida. Quantos me vêm à memória nesse instante? Desejo a todos esses espíritos amigos que estão em seu desenvolvimento, já saíram ali daquele momento de perturbação, do seu tratamento, do corpo perispirídico, de sua pena em relação aos erros cometidos, e que esses espíritos sejam missionários da luz, estando aqui ao nosso lado e ao seu lado. É isso que desejamos sempre. E a esses espíritos que erraram, que saibam receber a luz do nosso pensamento e de nossa lembrança e de nosso desejo, que eles possam, como aquela ovelha perdida da parábola do Cristo, de que todos os espíritos um dia chegarão a espíritos puros, e que eles agarrem nessa perseverança e nessa esperança através das nossas preces e de nossos desejos. A esses espíritos amigos, espíritos sofredores, o nosso agradecimento por ter nos ensinado tanto, porque não somente aqueles que nos fazem bem nos ensinam, mas também aqueles que demonstram a necessidade de trabalharmos em nós o amor e a caridade, o perdão, a humildade e a indulgência. Que esses espíritos possam sempre contar com as minhas preces e com as preces de vocês. Hoje, no vídeo, falando sobre o item 48, a prece é recomendada para todos os bons espíritos. Todos os espíritos imperfeitos a pedem como meio de alívio para os seus sofrimentos. Pergunta 255, angústias morais. Mas a estes, lembre-se, a ovelha perdida nunca é esquecida. Nós todos nós, chegaremos a espíritos puros. Tenhamos a certeza disso, que a paz do Cristo esteja em nossos pensamentos e ações. Pensemos nos que retornaram à pátria espiritual, que nos foram tão caros, que nos ensinaram tanto. O nosso eterno agradecimento. Fiquem com a paz do Cristo.